Tá, vamos lá novamente. Então, boa noite, né, para todo mundo. Sejam todas, todos bem-vindos, bem-vindes à nossa 12ª aula, né? Tiago lembrou aqui com a Beatriz, 12ª aula, já está passando bem rápido o nosso curso. E quero, né, agradecer inicialmente o Tiago por ter aceitado estar conosco aqui nessa aula, né, nos ajudando nessa discussão sobre a implantação da lei, né. O Tiago ele vai se apresentar um pouco mais, vai falar um pouco mais dele. Ele é nosso colega também do NEAB, né, é pesquisador da área de relações raciais, é aluno do doutorado em Ciências e Humanidades da UFABC, e é também servidor da UFABC, né? Então, agradeço muito, Tiago, você também ter aceitado estar aqui conosco discutindo, e como a gente tem, como quem está acompanhando as últimas aulas, né, a gente, acho que sim, Eledilson, né, acho que o feriado pode ter afetado, assim, como essa, né, os co-organizadores do curso, quando a gente fez o planejamento, não indicaram nenhum problema com a emenda de feriado, a gente foi mantendo, né, nas 2 emendas de feriado a gente manteve a aula, né, isso não foi, né, talvez se nós tivéssemos pensado lá no começo, né, por conta própria, feito uma avaliação, a gente tivesse tomado a decisão sozinho de suspender, né, mas vamos ver, na outra emenda não foi, a diferença não foi tão grande, né, não sei se a Bia lembra, não foi assim tão... Mas, de todo modo, agradecemos quem teve disponibilidade para estar aqui, tá? Como eu destaquei nas últimas 2 aulas, né, a gente né, planejou essas três aulas para discutir educação, né, e relações raciais, né, pensando que tem um público também ligado à educação e pensando também que mesmo para quem não está ligado à educação, né, os debates que a gente faz no contexto educacional sobre relações raciais, sobre racismo, né, são fundamentais, porque a gente, como sempre tem destacado aqui, é um espaço privilegiado, né, para pensar as transformações, não é o único, não deve ser responsabilizado, né, unicamente por essa transformação, mas é um espaço privilegiado, sim, para a gente pensar transformações das relações raciais, né. Então, esse é uma terceira aula em que a gente vai tentar fechar um pouco a discussão sobre a implantação, né, sobre a construção e a implantação das leis 10.639 e 11.645, tá? Então, o Tiago está aqui para nos ajudar, ele vai começar a aula, né, e aí depois, na segunda metade, eu retomo aqui a palavra para colocar alguns questionamentos para vocês, e aí a gente tem um momento também que a gente vai tentar pensar aqui algumas pistas, algumas possibilidades para a implementação, tá bom? Obrigada, Tiago, com você. Imagina, Regimeire, sou eu que agradeço. Boa noite, recebam as nossas boas-vindas. Vou projetar. A professora Regimeire preparou uma apresentação aqui para a gente. Só um minutinho. Ah, tá, eu tenho que vir aqui, na verdade. Tela cheia. Cadê o negócio? Ah, tá. Tá aqui. Tá começando a aparecer, né? Pronto, deixa eu colocar aqui Isso, no apareceu, Tiago. Modo apresentação. O título do curso, né? Vocês já estão familiarizados com o título aí. O roteiro do nosso encontro de hoje, né? Num primeiro momento, nós vamos passar por aspectos gerais do que já foi abordado, o que a gente vai abordar também hoje. Num segundo momento, relatos de algumas experiências, né, de vocês, da gente. E, por fim, algumas pistas, né, sugestões de atividades, questões que nós vamos traçar, enfim, refletir juntos aqui. Antes, né, Regimeire comentou que eu me apresentaria. Bom, não tenho muito mais além do que ela já falou, né? Eu sou doutorando na área de ciências e humanidades. Na verdade, como é que é? Ciências humanas e sociais. Dá um nó aqui na nossa cabeça. Regimeire e eu, a gente trabalha na UFABC também, e tem um curso na graduação que é bacharelado em ciências humanidades, daí que a gente faz de vez em quando a gente confunde. Mas o programa de pós-graduação é em ciências humanas e sociais. Eu
Eu fiz o doutorado, o mestrado na UFABC também, na área de políticas públicas, e antes, a minha graduação, eu fiz na área de administração. Então, assim, é uma formação bem tortuosa, digamos assim, né, por caminhos aí não muito óbvios, mas que me deu, e tem me dado me ajudado aí a ampliar, né, minha visão de mundo, minhas maneiras de olhar para as questões. Bom, por sugestão da professora Regimeire, vou passar um vidinho aqui para a gente começar, referente à mesa redonda, né, quando em 2013, quando completou o aniversário, né, de 10 anos da lei, foi feita uma mesa na USP, e a gente vai assistir aqui um pouquinho. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Sim. Talvez seja a atividade mais importante que o Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África tenha feito até agora. Celebrar e ter um momento de reflexão acerca dos 10 anos da Lei 10.639, que foi alterada pela 11.645. Os objetivos foram alcançados ou não foram alcançados? Eu já vou responder. Foram e não foram. Porque essa alteração é a expressão de um histórico aí de lutas, de reivindicações e de demandas, né, e que tem protagonistas políticos, atores políticos que, organizando, sistematizando saberes, conhecimentos, acúmulos, experiências, tensionam o próprio Estado brasileiro, não é isso? A uma postura, a uma tomada de posição. E, ao tomar posição, construir políticas públicas. Então, é nesse processo que nós temos vivido nos últimos 10 anos. Por isso, eu, particularmente, não sou adepta da leitura de que nada mudou. Não são simplesmente novos conteúdos. Não é nova postura diante da vida do mundo, diante das pessoas. Nós temos que consolidar o que não está consolidado, enraizar o que não está enraizado, superar e trazer novos debates e novos desafios. E assim, o movimento da sociedade e da produção do conhecimento continua. É isso. Ela não incide somente sobre a população negra, fortemente sobre a população negra, claro, porque ela é uma política curricular que visa o reconhecimento da história e da cultura dos africanos e dos afro-brasileiros na Constituição da Nação Brasileira. E isto deve ser feito por todos os brasileiros, porque a Constituição Nacional diz que todos nós temos que conhecer as raízes, as diferentes raízes que constituem a cultura brasileira e que constituem a história brasileira. Quer dizer, uma visão epistemológica que não pode excluir a raça enquanto construção social, cultural e política. Mas por que se privilegiariam as africanidades? Porque elas estão fora. Como superar esse abismo que o Boaventura de Souza Santos chama a atenção, desse pensamento abissal, do lado de cá e o lado de lá da linha, o lado da civilização, o conhecimento, a ciência, o outro lado sem lei, sem regras, sem direitos, sem conhecimento, onde é que no imaginário, inclusive da produção do conhecimento, não é isso? O continente africano e toda a sua dimensão está colocada. Mas o que a gente tem como centro ensinado ainda hoje? É a história a partir da visão do Ocidente, que exclui e considera menor essa história. Então, nós estamos diante desse desafio epistemológico aí, que diz respeito ao próprio continente africano e à compreensão que se tem desse continente africano. A gente está, sim, avançando, não se pode dizer que não. Mas, por outro lado, há muitas coisas que atravancam. E uma das coisas, sem dúvida alguma, é o mito da democracia racial. O ensino de história e cultura afro-brasileira e africana está desconstruindo o mito da democracia racial ou está construindo um novo contorno, uma nova forma de expressão? Essa é uma pergunta fundamental. Não se pode desconsiderar também nessa produção do conhecimento
toda uma trajetória de luta antirracista que é relevante para compreender as relações raciais no Brasil. Por que muitas pessoas ainda têm medo de pronunciar a palavra negro, diante dos negros, é claro? Nós sabemos que hoje estão em curso várias medidas de ações afirmativas, né? Isso voltada para a educação superior, cotas, bônus, pontuação adicional, lei de cotas para as federais. E esses estudantes, eu chamo a atenção de que eles estão levando para dentro, trazendo para cá, né? Para dentro da universidade, novos saberes, não é isso? Jeitos de ser, vivências outras, uma outra corporeidade, uma outra forma de lidar com o conhecimento, uma redefinição da educação superior por dentro. E aí que nós entramos num outro campo de debate. Que me adianta eu ensinar história e cultura afro-brasileira e africana e sair da sala de aula, passar pelas faxineiras e não dizer boa tarde, bom dia? Acho que compreender esse contexto e repensar em uma perspectiva emancipatória e antirracista é papel da democracia. E se é papel da democracia, é papel da universidade. E se é papel da universidade, é também papel dessa sociedade, de todos nós. Abrir o microfone aqui. São 5 minutos esse vídeo, né? Mas acho que aponta tantas questões que a gente não daria conta, não vai dar conta, né, de abarcar tudo aqui hoje, porque são pequenos fragmentos, mas que apontam para questões muito mais abrangentes, né? Algumas delas nós vamos discutir daqui a pouco. Deixa eu passar aqui. Ah, tá. Bom, aqui nós trouxemos para vocês uma publicação do governo federal. Só um comentário aqui, voltando, lembrei, desculpa, a respeito do vídeo. Todas essas falas que nós ouvimos, né, é importante ter em conta que esse evento foi realizado em 2013, né? Quanta coisa já não aconteceu de lá para cá, né? O mundo virou de ponta cabeça, assim, né? Um intervalo de tempo relativamente curto, né? 7, 8 anos, e tudo o que aconteceu. Então, assim, como as professoras colocaram muito bem nas falas delas, né? Dá para dizer que não houve avanços? Não dá para dizer que não houve avanços. Avanços houve, e nós estamos aqui hoje como uma forma de atestar esses avanços, né? Há alguns anos nós não estávamos aqui, não é isso? Não tinha um curso desse, não tinha nem a universidade. A própria UFABC aqui para a gente é uma universidade relativamente nova, né? Eu esqueci de falar também na minha apresentação, mas eu fiz a minha graduação como bolsista ProUni, né? Ou seja, eu faço parte também desse contingente de pessoas, que foi citado também em uma das falas, de pessoas que entram na universidade, muitas vezes como o primeiro, no meu caso, né, e eu de tantas outras pessoas, primeiro membro da família, né? Minha mãe é merendeira, meu pai é eletricista, tal. E com certeza muitos e muitas de vocês se reconhecem nessas falas ou conhecem pessoas próximas que passaram por essa transformação, né? E isso, como também foi colocado na fala, isso muda, né? Assim, a universidade por dentro, né? Conforme a gente entra, novos temas de pesquisa vão sendo colocados, novos questionamentos, né? Assim, de repente a professora, o professor que estava acostumado com uma certa linha, tal, não sei o quê, aí chegam essas pessoas novas e falam, não, mas peraí, e essa outra história aqui, né? Então o pessoal fica meio assim às vezes e tal, mas faz parte, né? Acho que uma atenção que, a meu ver, é extremamente positiva. Bom, essa publicação aqui do INEP foi aprovada no ano seguinte, né, da lei, a lei é de 2003, e essa resolução, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Um nome gigantesco, mas é uma publicação relativamente curta, não lembro agora de cabeça, mas não são muitas páginas,
mas tem um texto extremamente esclarecedor a respeito de muitas questões, né? Traz orientações, traz princípios e fundamentos para esse projeto, né, de educação para as relações étnico-raciais. Recomendamos, Regimeira e eu recomendamos fortemente, quem tiver interesse, facilmente vocês encontram isso pelos mecanismos de pesquisa aí na internet. Está na nossa pasta, Thiago, a gente botou para na semana passada. Além de tudo, a Regimeira e a Beatriz ainda tiveram essa iniciativa, né? Já disponibilizaram aí, então tá ótimo. Recomendo, então, só mais uma vez para reforçar a recomendação de leitura desse material, que é um material que vocês vão ler em poucas horas, mas que muito provavelmente, vai ampliar um pouco a visão de vocês a respeito de alguns temas importantes aqui dentro desses aspectos que nós estamos tratando aqui ao longo do curso, né? Regimeira, você gostaria de fazer algum comentário a respeito do vídeo, das diretrizes, já entrando nessa questão? Acho que a gente segue com os aspectos e aí depois abre naquele momento em que a gente vai pedir para eles falarem das experiências e aí todo mundo comenta, inclusive o vídeo, inclusive essa referência às diretrizes e tal, porque a gente tinha recomendado a leitura da diretriz, então é possível que alguém tenha lido e tenha, né, alguma dúvida, alguma questão, então a gente pode, acho que, abrir tudo junto. O que você acha? Ótimo, ótimo, acho bom, sim. Tá. Então eu sigo aqui, aí se você quer... Por favor, fica à vontade. Fica à vontade. Beleza. Nesse ponto, nas 3 aulas que a gente fez, essa terceira aula, né, a gente ficou trazendo aqui diversos aspectos, diversos elementos que não são novos, sobretudo para quem está no campo da educação, para quem já discute essa questão das relações raciais, para quem já discute racismo, né? Então, o que é que eu fiz aqui nessa parte, né, juntando com essa introdução que o Tiago traz, né? Retomei esses aspectos que nós fomos trazendo, que vocês foram apontando, que está também, né, como o Tiago disse no começo, que está também na literatura, nos materiais produzidos sobre a implementação da lei. Nessas leituras, um ponto de partida comum é o reconhecimento de que o racismo é o motivo para que a lei não se cumpra, para que as leis não se cumpram, né, as 2 leis. Como eu já disse aqui, elas não são leis, a lei de 2008 não substitui a de 2003, mas ela complementa, né, não se abole, a de 2003 ela não é abolida, inclusive por conta do peso simbólico que ela tem, né, de introduzir a questão africana e afro-brasileira. E quando se vai fazer alguma avaliação, alguma discussão, né, na fala completa da Nilma e da Petronilha naquele seminário, né, nas produções que são feitas, né, avaliando, né, sobretudo a partir dos 10 anos, como é que a lei está sendo cumprida ou não, o ponto de partida é sempre esse. O racismo é o racismo enquanto estrutura, enquanto processo sistemático, cotidiano, é o racismo que opera e faz com que a gente, né, distorça, inclusive, os conteúdos da lei e negue a importância da lei e negue qualquer possibilidade de implementação, de concretização daquilo que está previsto na lei e daquilo que está previsto nas diretrizes, que são o instrumento que vai dizer como a lei deve ser implementada, como ela deve ser cumprida. Então, aí, é a partir desse ponto de partida, né, dessa compreensão de que o racismo é que emperra a implementação da lei, que eu quero retomar esses aspectos que eu disse que já foram, em alguma medida, discutidos aqui por mim, pela Roberta, pela Suzy, e que eu quero fechar esse debate com vocês. A primeira coisa é o debate sobre a responsabilidade institucional. O segundo aspecto, mais uma vez, é a questão da formação, né? Quem é que está preparado, quem é que deve estar preparada para implementar a lei. E o terceiro aspecto, a questão do acompanhamento e avaliação, né? O que se faz, como se faz, em que medida isso é importante, né, de ser discutido, né? Você pode passar, Tiago? E aí, na discussão da responsabilidade institucional, né, a gente também discutiu aqui em alguns momentos, né, que não vale só um setor ou outro, não vale só a secretaria, não vale só a coordenação pedagógica, não vale só, né,
a discussão na prefeitura, no contexto da rede estadual, né? Todo mundo precisa lidar com essa responsabilidade. Todo mundo precisa lidar com isso que está previsto, né, no corpo das duas leis e daquilo que está previsto nos outros instrumentos que vão regulamentar a implementação dessas leis, né? Do contrário, a gente vai ficar, né, inclusive numa disputa, né, procurando culpadas. Ah, não se faz porque não tem formação. Ah, não se faz porque a gente saiu da universidade e não teve formação nas licenciaturas. Ah, não se faz porque a coordenação pedagógica não ajuda, porque a diretoria não ajuda, porque o professor, a professora não sabe. Então, assim, ou a gente, né, mais uma vez, esse debate, por mais que seja óbvio, né, ou a gente assume, né, que todos os setores que lidam com as demandas educacionais, com as políticas educacionais, precisam estar comprometidos, ou a gente não vai, né, chegar muito longe, né? Vai ter uma espécie de institucionalização parcial, né? Momentânea, eventual, né? A coisa do 20 de novembro, a coisa do professor, da professora que é simpática, que vai atrás, a coisa do professor, da professora negra que é comprometido, ou da professora branca que é comprometida e vai lá atrás e traz material e traz gente para falar. Se a gente não tem esse comprometimento geral, a gente tende a cair numa implementação que pode ser lida como implementação, mas que não se concretiza amplamente, não se concretiza institucionalmente falando, porque fica concentrado numa ação, numa iniciativa particular do professor, da professora, ou da coordenação pedagógica, ou de alguém, de algum setor da escola, né? E mesmo que seja de uma escola como um todo, mas aí você pode ter, né, diversas lacunas nas redes, que é o que a gente costuma ter, né, numa rede, né, até porque as redes não se prestam, inclusive, a fazer a avaliação do que eles fazem, né, avaliar qual o trabalho que eles têm desenvolvido nessa área, né. Pode passar, por favor, Tiago. E aí, o segundo aspecto dessa discussão da responsabilidade institucional, né, de todos os setores, né, que estão envolvidos com a questão educacional, com as políticas educacionais, né, é pensar, né, o que precisa ser feito, né? Isso é estranho, porque a gente está em 2021, né? Bastante tempo depois de aprovação das leis, mas essa ainda é uma questão importante, né? Como é que você aproxima, né, aquilo que pode ser lido como meta, como objetivo final dessa implementação, dos desafios cotidianos, né? Olha, beleza, a gente tem até a intenção, mas é aquilo. O professor, a professora não sabe, eu sou o professor de história, eu sou a professora de história, eu sou a professora de artes, sabe, tem condições de implementar, outros professores, outras professoras não têm. Então, assim, tem né, não é só ter consciência de que tem uma lei que prevê, que tem como objetivo, que tem como meta implantar a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, né? Precisa entender como é que no contexto da escola, no chão da escola, como se costuma dizer, como é que as coisas cotidianamente aparecem, né? As demandas cotidianamente aparecem, além, claro, dos conflitos, né? Então, você está, olha, no contexto de discussão sobre história e cultura africana afro-brasileira, tem um debate sobre sexualidade, sobre gênero, e aí, né, são coisas que estão atravessadas, são coisas que atravessam esse desafio, que atravessam essas metas, esses objetivos que estão previstos nessas legislações. Então, quem tem que lidar com isso precisa estar alerta, precisa ficar atento para essas questões, tá? Né, ainda é uma dimensão fundamental para a gente pensar, né, quem é que tem responsabilidade, como é que institucionalmente a gente assume essas nossas responsabilidades. Tá? Pode passar, Tiago. O segundo aspecto, né, do debate geral que eu coloquei para vocês, né, dos elementos que já foram tomados aqui em alguma medida, é a questão da formação. E talvez esse tenha sido o aspecto que a gente mais debateu aqui desde o princípio. Desde a discussão mais contextual que eu e Roberta fizemos aqui, né, na semana passada com a Suzy, a gente discutiu bastante isso, a questão da formação, né, e aí tem dois elementos nessa questão da formação que eu acho que vale retomar, né. Então, primeira coisa, seleção e organização de conteúdos, né. Então, quem tem que implementar mais concretamente, cotidianamente, né, tem como desafio também, né, o que precisa estar, o que precisa ser contemplado, né, como é que você seleciona, né, como é que você sai daquela abordagem estereotipada, né, olha, vamos falar da população, das populações africanas, das afro-brasileiras, das populações indígenas, daquele mesmo jeito, como é que a gente muda essa leitura, como é que a gente sai dessa abordagem estereotipada, né? Então, essa não é uma coisa simples, né? A gente, nos últimos anos não, até um tempo atrás, nós tínhamos uma produção
né, significativa de materiais, né, de material, inclusive, né, considerado, para além dos materiais oficiais, da coisa das cartilhas, dos materiais fornecidos pelas redes, nós tínhamos materiais que eram produzidos, por exemplo, a nível de governo federal e que eram destinados para a educação básica, né, pensando nessa abordagem diferenciada, pensando nessa abordagem responsável, adequada desses conteúdos, né? Então, não é qualquer coisa, né, definir, porque, inclusive, às vezes, quem está na ponta, né, o coordenador, a coordenação pedagógica, os professores, o corpo docente, né, precisa, inclusive, driblar esse conteúdo, se ele ainda é equivocado, se ele ainda é inadequado. Então, tem muita coisa, né, não é algo trivial, não é algo banal, né, fazer essa seleção e identificar quais são os assuntos que não podem ficar de fora dessa abordagem, em qualquer área, né? Lembrando que a lei fala de algumas áreas específicas, mas a recomendação é para que qualquer área do conhecimento tenha condições de abordar a história africana, afro-brasileira e indígena no Brasil, tá? A outra coisa é a questão a questão das estratégias, né? Então, assim, não é só o conteúdo, tem o desafio de entender qual é o conteúdo que se deve abordar, mas como é que se faz isso? Né? Eu lembro que acho que uma das aulas, agora já não sei qual, alguém fez, não sei se alguém fez um relato, mas a gente chegou a comentar assim, olha, a falar sobre negritude, falar sobre pertencimento racial, assim como falar de outras questões como sexualidade, gênero e tal, requer um preparo, né? Não é só a leitura do conteúdo, não é só assistir umas palestras, não é só assistir umas aulas dando dicas, falando de atividades, né? Quem vai abordar precisa entender que vai estar lidando muitas vezes com assuntos que vão ser confrontados com a subjetividade das crianças, dos adolescentes, né? Então precisa pensar também estratégias e metodologias, né, para que isso não vire um constrangimento, né? Foi esse um pouco o aspecto que acho que já apareceu aqui. Às vezes, aquele aluno, aquela aluna negra, começa a ficar constrangida com a abordagem, com o jeito com que às vezes a gente vai tratar desses assuntos, né? Às vezes, né, a depender do, né, sei lá, vamos supor que seja na rede privada, onde você tem um número menor de estudantes negros, né? Esse aluno, essa aluna, pode estar nessa situação, e mesmo num contexto em que alunos e alunas negras sejam maioria, eu tenho um número uma presença significativa, isso pode ocorrer. Então, é preciso discutir, além do conteúdo, é preciso discutir as estratégias educacionais, estratégias pedagógicas que vão ser usadas para abordar essa questão, tá? Então, o desafio permanece, né, para a discussão da formação, porque não é só adquirir conteúdo, não é só aprender, né? E muitas vezes, eu já ouvi muito isso de docentes, né, olha, é bacana vir nos cursos, é bacana vir nas formações, mas às vezes a gente não entende como é que tem que fazer, né? A gente não sabe como é que tem que traduzir isso para o pessoal da quarta série, do quarto ano, para o pessoal do oitavo ano, às vezes a gente não sabe fazer isso. E, de fato, é um processo de aprendizagem, é uma discussão que tem que ser associada, né? É uma discussão que tem que ser aliada a esse debate sobre o conteúdo. Pode passar, Thiago. Só complementando uma questão rapidinha, do aspecto formativo, né, que entra na questão que na nossa universidade a gente procura trabalhar com uma certa ênfase, que é a necessidade da formação continuada, né? Hoje em dia nós vivemos um período em que não basta mais, como já era antigamente, você fazia o curso, pedagogia, etc., licenciatura, e tudo bem, né? Depois você fazia uma ou outra formação ao longo da vida. Hoje em dia, esse processo, essa necessidade, né, ela está muito mais dinâmica, assim, né? Não dá para passar muito tempo mais sem revisitar os materiais, sem pesquisar novos materiais, então é nessa linha que a professora está colocando. Obrigada, Thiago. E um último aspecto sobre a dimensão formativa, né, tem claro, a pessoa que está, né, no processo na ponta, né, da implementação, né, o docente, a docente, né, vai ter, né,
vai ter que ter desenvolvido, né, como eu falei, um conjunto de habilidades, estratégias para implementar e lidar com esse conteúdo, né? São essas pessoas que vão ter que traduzir, vão ter que, inclusive, adaptar, né? E como eu disse, o material oficial que a gente tem, a cartilha da rede é inadequada, é ruim, deixou de lado essas questões, retirou, né? Ou então eu tenho que traduzir, o material não é talvez não seja, né? A abordagem não seja adequada para a faixa etária, para aquele ano que eu estou trabalhando e tal. Então, é quem está na ponta que vai ter que fazer essas adaptações e lidar com aquilo que eu falei, os desafios que aparecem na hora, no momento, né, em que vai se discutir essas questões. Mas é importante também ter em mente que você tem uma sistematização, né, no campo dos estudos sobre questão racial, sobre questão indígena. Então, é importante também a gente, assim, olha, eu não vou fazer de qualquer jeito, né? Quem está lá na ponta, o professor, a professora, não tem que fazer de qualquer jeito, porque você tem um acúmulo, né? Então, assim, eu não, por exemplo, não quero falar do conceito de raça. Você pode não querer, mas não dá para entender racismo no Brasil se você não falar do conceito de raça. Então, tem que respeitar essa produção e essa sistematização que está no campo dos estudos sobre relações raciais, né? Então, quando se fala, por exemplo, da questão indígena, os povos indígenas têm dito, não somos tribos, né? Nós não nos organizamos em tribos. A palavra índio não nos representa. Então, alguns povos têm demandado que se repense as terminologias e os conceitos atribuídos à realidade desses grupos. Então, como é que eu que vou implementar isso lá na ponta, né? Como é que eu que vou discutir isso na universidade? Como é que eu não vou lidar com isso? Não vou fazer referência a isso. Então, é importante a gente ter atenção, né? Ter atenção a uma produção, a um acúmulo e a um debate político vindo dos próprios movimentos sociais, dos próprios grupos sociais, no que diz respeito a essas questões. Tá? Obrigada, Tiago. Pode passar por o slide da questão do acompanhamento. E aí, por último, né, nessa parte introdutória, né, a questão da avaliação. Né? E aí eu retomo, né, como o Tiago, um pouquinho antes da gente começar, o Tiago destacou esse aspecto. A gente aqui, mais uma vez, retoma uma discussão que eu e Roberta começamos aqui na primeira aula dessa rodada, que é quem é que tem responsabilidades, né? Então, assim, a gente começa aqui falando da responsabilidade institucional, né? Eu abri essa discussão chamando atenção, né, mais uma vez, para aquilo que é lugar comum na nossa reflexão, assim, olha, tem que ser de cabo a rabo, tem que ser de lado de quem está gestando, de quem está no topo, né, da gestão, da elaboração, da disputa em torno de uma política educacional, até quem está lá na ponta, todos os setores que estão, né, no contexto educacional propriamente dito, no contexto da escola em si. Né? E aqui é importante retomar, porque no processo de avaliação, a gente também vai ter que lidar, né, vai ter que reconhecer que há, né, setores, para além, né, que não está na esfera estatal, que não está diretamente na estrutura de uma rede municipal, de uma rede federal, então, mas quando a gente pensa, por exemplo, né, que as universidades têm a responsabilidade de oferecer formação, pelo menos nos cursos de licenciatura, né, isso é fundamental. Para a gente avaliar se a coisa está indo ou não está indo, é fundamental se perguntar qual é a disposição que as universidades têm assumido nesses anos todos para pensar essa responsabilidade. Né? Então, assim, muitas das instituições de ensino superior, né, que são nomeadas nos pareceres, nos instrumentos normativos de operacionalização dessas legislações que nós estamos discutindo, muitas dessas instituições sequer, né, debatem isso, sequer lidam com isso. E quando lidam, às vezes, ainda do jeito que lidavam antes, ou deram uma melhoradinha, mas nada que garanta, de fato, o cumprimento deste papel. Né? Pensar a formação, uma formação sólida para que o profissional de educação, saia, né, com condições mínimas, né, de inclusive provocar internamente no contexto educacional, de inclusive provocar as redes, inclusive de provocar. Então, assim, acho que desses setores todos que eu estou mencionando aqui, eu penso muito, né, por estar na universidade, eu penso muito nesse nosso papel, nesse papel que nós negligenciamos muitas vezes. Na UFABC a gente tem até algumas especificidades, a gente tem até alguns avanços significativos nesse sentido, mas não é a realidade da maioria das instituições de ensino superior, sobretudo das universidades, não é a realidade. Infelizmente, a realidade é de uma incorporação muito pontual, muito parcial, às vezes, nas licenciaturas, né,
E mesmo essa inserção pontual, né, essa inserção pontual podendo ser lida como uma inserção significativa, muitas vezes isso não significa avanço, né, um avanço sistemático, um avanço mais concreto no que diz respeito à implementação dessas leis. Eu destaquei aqui a questão dos movimentos sociais para lembrar aquilo também que a gente já debateu aqui, de que, assim, olha, quando a gente pensa, né, um envolvimento, né, para além do espaço institucional, né, do espaço institucional formal, quando a gente pensa nos movimentos sociais, quando a gente pensa nos grupos políticos que estão diretamente, principalmente aqueles que estão diretamente lidando com essas demandas, né, se eu quero trabalhar com questão indígena numa escola, se eu quero trabalhar com questão indígena numa universidade, por que eu não me disponho a chamar, né, lideranças indígenas, por que eu não me disponho a chamar, né, pessoas que lidam com a causa indígena, que lidam com a pauta indígena, que estão debatendo isso cotidianamente, né, os desafios, a concretização dos direitos das pessoas indígenas, por que eu não chamo, né, para falar de uma disciplina numa universidade, para dar uma palestra, fazer um diálogo com os alunos da educação básica, com os alunos do ensino superior. Então, é fundamental a gente pensar que, né, também para avaliar, também para pensar se a coisa está fluindo ou não, é importante também que essa avaliação seja feita o mais amplamente possível, né, chamando para a responsabilidade as universidades, chamando para a responsabilidade os setores de pesquisa, aqueles setores que recebem fomento, recurso público para fazer pesquisa no Brasil, e chamando também, né, para colaborar e para demarcar, né, demarcar esse compromisso, os setores, os movimentos sociais ligados a essas questões. Tá? E aí, gente, eu e o Tiago combinamos agora de abrir para que a gente converse um pouquinho, antes da parte final, se você quiser tirar a projeção, Tiago, antes da parte final do nosso esquema aqui, nós combinamos de abrir um pouquinho para ouvir vocês, porque a ideia, na parte final da aula, é trazer algumas sugestões, né, de iniciativas, né, de possibilidade de implementação, né, de coisas que poderiam ser feitas, né, pensando mais diretamente em em algumas abordagens dentro da escola. Mas nós queríamos, antes disso, de trazer aquilo que a gente trouxe, que já está sistematizado em algumas publicações, queríamos ouvir, né, abrir aqui, porque tem gente que é da área de educação, a gente sabe, tem gente que não é da área de educação, mas tem certamente contribuições para dar nesse debate, e nós queríamos ouvir alguns relatos de coisas que vocês têm feito e que vocês têm visto que tem dado certo, que tem, né, que tem possibilitado vocês possibilitado a vocês uma abordagem, né, adequada, sistemática, né, mais firme desses conteúdos que estão previstos na Lei 10.639 e 11.645. Pode ser assim? Em outros momentos, algumas pessoas já fizeram relatos, e eu queria que a gente fizesse um pouco mais hoje desses relatos de como vocês têm lidado com isso concretamente no cotidiano de vocês, no contexto educacional e fora do contexto educacional também. Deixa eu só ver o comentário da Núbia aqui, já te passo, Paula. A Núbia escreveu: me incomoda muito essa finalidade da educação, capacitação para o trabalho, continuidade dos estudos. A população negra não sobrevive para se formar. E a formação cidadã. Acredito que a educação deveria ter finalidades mais amplas e definidas, como eliminar o racismo, superar as desigualdades raciais e criar um mundo que acolhe e valorize as diferenças. Você quer comentar, Núbia? Você já levantou a mão aqui, né? Tá, então deixa a Paula falar e depois eu falo. Beleza, Paula. Eu não vou abrir a câmera aqui, não, gente. Mas eu queria dizer assim, eu sou, né, graduada em serviço social e atuo no município aqui de Minas Gerais, né? E a gente tem um núcleo que chama Núcleo de Educação Permanente, no MEP, da Política de Assistência Social. Dentro desse núcleo, nós criamos uma comissão para tratar das questões étnico-raciais. E aí, dentro da comissão, nós criamos uma oficina, que a gente conseguiu fechar as datas dela agora, para dezembro, na verdade. No final de novembro, começo de dezembro, para a gente tratar de várias questões, de gênero, etnia, raça. E aí, assim, quando eles me convidaram, né, assim, Paula, vem compor com a gente, eu me senti assim, falei, uau! Né, o que a gente traz, que cursos que vocês estão fazendo, o que vocês estão aprimorando, né, o que vocês estão trazendo de novo
para dentro do núcleo de educação permanente para passar para os profissionais da área da política de assistência social. E aí eu comentei, eu estou fazendo um curso, estou apaixonada, toda segunda-feira, no mesmo bate-horário, expliquei do curso, mostrei ementa. Aí eles, pronto, já tem uma prova, quem vai, porque um colega nosso, o Elton, vai falar sobre questões de gênero, e aí eu e a Alessandra Belmonte vamos falar das questões de raça, cor e etnia, e uma outra colega vai contribuir também com as questões de etnia. Então, assim, eu fiquei muito apaixonada, sabe? Então, eu queria dizer, assim, o fruto, né, de tudo isso que a gente tem feito aqui toda segunda-feira, né, que eu fico aqui às vezes ouvindo, às vezes faço meus desabafos, mas dizer o quanto vocês estão sendo importantes. E um dia a Regimedo falou, isso não é para vocês. Esse conhecimento, vocês são multiplicadores. Então, eu queria dizer que a gente está montando a oficina, né? A oficina vai acontecer na última semana de novembro e na 1ª de dezembro. E a gente vai começar com a questão de gênero, porque a gente não quis falar da questão de raça só em novembro. Então, a gente vai puxar a questão de raça lá para dezembro e vamos falar de gênero. Claro que a gente toca na temática, como o Regimento também já me ensinou, que tudo perpassa, né? Mas a gente vai falar mesmo de questões de raça, cor e etnia e tudo lá em dezembro. E a gente vai falar de gênero, feminismo, né? Todas as suas faces, questões LGBTQIA+, agora em novembro, sabe? A gente inverteu, assim, então a gente está construindo, e eu estou super feliz de poder estar contribuindo já e repassando tudo que eu tenho aprendido com vocês aqui durante todas essas segundas-feiras. Obrigada. Muito bem, Paula, obrigada. Depois a gente pode comentar um pouquinho, tá, Thiago? Eu vou passar para a Núbia e continua aberto, gente, para vocês fazerem esses primeiros relatos. Boa noite. Núbia? Eu estou tentando sistematizar o pensamento para não ficar longo e estranho, porque é muita coisa, né? É micro, é macro, a gente é estruturalmente racista, né? Institucionalmente racista, e em todas as instituições nós somos racistas, então é muito complexo. E é muito duro quando a gente pensa nisso, mas quem está sendo muito afetado são essas crianças que eu olho nos olhos, né? E que eu acredito que tem outros professores aqui que também olham nos olhos, e que são as crianças que ficam na diretoria, são as crianças que são convidadas a se retirar da escola. Tem as coisas se misturam muito, né? Eu fico estudando muito sobre a questão de como trabalhar, né? Quando surgiu a lei, eu tive muita sorte de estar em escolas que buscaram ler os documentos, e começa muito mesmo nessa questão de, então vamos começar a recontar a história da África, do continente africano, né? E aí isso vai interferir devagar nas subjetividades, mas o menino continua sendo expulso da escola. E ele continua indo parar na diretoria, né? Então, assim, faz-se um Novembro Negro lindo, maravilhoso, super produtivo, super com classes todas envolvidas, mas o professor ainda continua apontando o dedo na criança, sabe? Falando sem nenhum tipo de empatia, sem conhecer a história daquela criança, sem abrir um diálogo verdadeiro, né? Uma troca verdadeira. Então fica naquela coisa do currículo, do conteúdo, eu troco o conteúdo, eu troco o que eu estou falando aqui, mas a estampa, mas dentro, as relações, né, que se dão ali dentro, elas são muito, como foi falado no vídeo que passou antes. Não adianta eu mudar esse conteúdo e eu não falo com a moça da faxina, e eu não falo com a cozinheira, e eu não valorizo os profissionais que estão dentro da escola, que na sua maioria são mulheres negras retintas. Então, quanto maior a escala de poder dentro de qualquer instituição, e na escola não é diferente, mais branco e homem se tem, e quanto mais inferior o salário e o trabalho for mais duro, mais se tem mulheres pretas retintas. E isso a gente pode fazer um gráfico, em qualquer espaço que a gente entrar, é dessa forma. E aí, na hora de trocar os conteúdos, a gente vai estudando, e a gente teve muitos avanços nisso, e é isso que a gente fica feliz, porque não tinha, na minha época não tinha uma revista com uma mulher preta, não tinha um livro. Eu tenho hoje, dentro da escola que eu trabalho, livros o suficientes para ler apenas literatura
afro-indígena. E isso é um ganho extremamente significativo, porque eu posso contar milhões, né, zilhões de histórias, né, dos povos, diferentes povos, né, indígenas, de populações africanas em diáspora. A gente tem, nossa, que o Sandy Oliveira, que é uma maravilhosa, a gente tem o CERT, né, um centro de referência, então a gente tem para lá de coisas que a gente possa usar e referências, e a gente tem o Insta cheio né, de positividade, de trabalhos maravilhosos, a gente tem que faz o trabalho manual, artesãs, a gente tem milhares de artesãs aí produzindo bonecas, materiais para a gente poder, as escolas não têm mais essa desculpa, eu não tenho onde encontrar uma boneca negra ou um boneco com deficiência, ou um boneco masculino, né? Então, todas as questões de gênero, de diferença, de inclusão, você tem possibilidades infinitas hoje de trabalho, a gente não tem mais essa desculpa, coisa que eu cresci e não tinha, não existia mesmo. Só existia a boneca loura e só existia o livro com a história da Rapunzel e da Branca de Neve. E quando eu me formei, ainda eram essas histórias. Então, isso veio mudando muito e isso é um grande ganho. Mas ainda volta, que a gente ainda está expulsando os meninos, e o mapa da desigualdade de 2020 está dizendo que o morador do centro, aqui de São Paulo, vive 22 anos a mais que o morador da periferia. É 22 anos, cara, não é 2 anos, é 22 anos. Essas crianças estão morrendo antes de terminar, antes de chegar no ensino médio, sabe? Então, é isso, é dessa estrutura que fode, desculpa a palavra, que lasca com tudo, porque de que adianta eu trazer lá que o Sandy Oliveira, eu ler Sérgio Vaz, que o cara faz poesia periférica, a gente está aqui recheado de saraus, e aí o menino chega do lado de fora, toda vez ele é enquadrado, recebe um tiro na cara, e a mãe tem que chorar o enterro dele e fica calada, sabe? A gente tem aí Mães de Maio e 300, né? A gente tem o encarceramento em massa da população negra, a gente tem problemas seríssimos de saúde e de adictos. Então, a gente tem, assim, é tanto problema, é tanta questão social. Teve uma aula que agora eu não consigo lembrar o professor, ainda bem que a gente anota, escreve as coisas, né? Para depois eu olhar com calma. Quando ele falou da questão que foi acolhido, né, na educação, as questões das cotas, né, as questões da lei, 10 mil, mas assim, e isso não se refletiu nos outros campos da sociedade, né? Os outros campos que deveriam estar acolhendo todos nós, né, em todos os campos. E aí eu vou muito, é ridículo, né? Eu busquei ir nos quilombos e em algumas aldeias para tentar entender como as populações, como não é essa escola eurocêntrica e capitalista neoliberal. Porque essas finalidades da educação, elas me incomodam muito. Então, eu fui nos quilombos ver como que se ensina uma criança no quilombo, como se ensina uma criança na aldeia, como se ensina uma criança caiçara, como a criança caiçara aprende, como é passado nas populações, né, regionais, nos seus espaços, como que a educação acontece. E aí isso fica na minha cabeça martelando que, para além do conteúdo, o modo como a gente ensina e a finalidade por que a gente ensina. Então, quando eu trago a circularidade, oralidade, trago o modo africano em diáspora, ou afro-indígena, ou indígena para dentro da sala de aula, outros modos de ensinar, outros modos de passar conteúdo, outros modos de acolher minha criança, eu faço um resgate ancestral, mas eu tô falando de uma população que não é essa descendente europeia, sabe? Eu tô falando de uma população que está morrendo. Então, quais as finalidades dessa educação que eu estou fazendo dentro da sala de aula? Então, eu tenho recursos, eu tenho livros, eu tenho histórias, eu tenho os filmes, eu tenho Kirikou e a Feiticeira, que é maravilhoso, e aí a gente tem vários filmes, várias coisas. A gente tem muito recurso, a gente tem muito boneco, hoje em dia a gente tem muita imagem, a gente tem outras línguas, outras retóricas,
a gente tem políticas públicas, a gente tem a Lei 10.639, a gente tem acesso aos povos indígenas que estão, né, cada vez mais entrando nos espaços e querendo falar um pouco mais, a gente tem especialistas se formando e falando sobre esses assuntos, mas a gente ainda tem uma estrutura que não colabora. Eu vejo a gente tem mudado algumas coisas na estampa, mas essa coisa interna, sabe? Essa coisa da estrutura, da coluna vertebral, das veias que correm, a gente não muda. E aí, como a gente mudar isso para deixar de ser esse povo racista? Porque enquanto a gente está matando, não é possível, gente, é 22 anos de diferença. Não é 2, sabe? É 22 anos. 20 anos de uma pessoa é uma vida. A gente não pode só deixar as pessoas morrerem e achar que isso é normal. Não dá. E não dá para achar que eu vou entrar dentro da escola e ler um livro, né, Black Power with Tayo, e vai resolver a situação. Então, para além disso, né, porque não está nas minhas mãos, não é só mudar o livro que eu li ou a imagem que eu estou falando, não é só trabalhar em circularidade e oralidade, não é só trocar o conteúdo, então tem muito mais coisa nisso. E isso pega. Lá dentro da escola, eu tenho armas para defender o meu aluno. E assim como cada um aqui está se formando para defender lá no seu, né, no seu espaço, consegue defender, consegue lutar por isso. Mas como a gente faz essa luta também para além desses muros? Eu sei que o pequeno é muito importante e ele faz muita diferença. Mas tem horas que me dá uma agonia gigantesca dentro do peito, uma vontade de explodir, sabe, esses racistas desgramados que estão lá no poder e que mandam em tudo. Enfim, acho que é mais desabafo do que um relato de prática. Ótimo, Núbia. Eu vou só fazer um comentário rápido, aí, Thiago, você pode depois comentar e a gente retoma aqui, tá? Um comentário que me vem a partir da fala da Núbia. Núbia, acho que tem um desafio que é entender que as coisas são integradas, Por exemplo, uma das coisas que mais sempre me desagradou muito no debate sobre a implementação dessas legislações foi que as pessoas fazem uma leitura, né, continuam muitas vezes com uma leitura estereotipada sobre a questão. Então, sai de um estereótipo para o outro. Então, assim, saiu da abordagem estereotipada, por exemplo, da coisa da escravidão, né, da contribuição da comida, da feijoada, do samba do carnaval, e vai para outra coisa, para a máscara africana, para a boneca Biomi, blá, 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 e tal. Então, assim, eu já, inclusive nos debates, em alguns dos debates que foram feitos logo nos primeiros anos, com a partir da Lei 10.639, especificamente pensando na questão negra, né, na questão da população negra, isso apareceu algumas vezes, né, inclusive em alguns debates com a própria Nilma, com a própria Petronilha, essa discussão apareceu, olha, fazer um debate sobre máscara africana, fazer um debate sobre boneca, sobre as expressões culturais de determinados espaços da África, sem discutir geopolítica, sem discutir dominação, sem discutir colonialismo, não serve para nada. Não serve para nada. E eu acho que o debate que você faz é para que a gente entenda que não existe uma abordagem unilateral, uma abordagem que não seja integrada, né? Quando a gente diz que tem que discutir relações raciais no contexto da educação, tem que discutir relações raciais no contexto da educação. É desigualdade, é violência, né? É o assassinato da juventude negra, é essa juventude que não chega, não chega a concluir o ensino médio. Então, assim, eu acho que um dos desafios mais concretos na implementação da questão da educação das relações étnico-raciais é exatamente esse ponto, né? Porque a gente vê muito isso. E digo isso porque já tem mais de 10 anos que eu lido com essa discussão e vejo muito isso. As pessoas, não, porque eu fui, e aí trouxe uns jogos africanos. Mas você discutiu o que sobre a África? Esses jogos africanos estão integrados, né, em que contexto sócio-histórico, em que contexto sociopolítico? Como é que você debate? Que parte da África você está debatendo? A África é um continente. Então, assim, tem coisas muito óbvias que não são, infelizmente, ainda tomadas, né, concretamente nesse processo de implementação. Tá? Ainda, muitas vezes, eu digo, a gente sai de um estereótipo e cai em outro. Então, situa as atividades no novembro, né, a coisa do novembro negro, situa as atividades no âmbito, né, é só a questão cultural, é só a questão estética, é só a questão, né, quando a gente fala,
a expressão que melhor traduz, né, por isso que a expressão das diretrizes, né, abarca bastante coisa, porque talvez seja a expressão que melhor traduz educação para as relações étnico-raciais. Isso envolve tudo, tudo, absolutamente tudo. Discutir o que é este país, discutir quais são os fundamentos desse país, discutir aquilo que a gente fez no começo do curso aqui, como é que você tem, né, no cerne da Constituição, no cerne da Constituição do que é o racismo, um processo de expansão, né, de um modo de vida, de um modo de produção, de um modo de civilização, né, de uma visão de mundo específica. Né? Ou a gente discute isso, ou a gente vai estar sempre vai estar só floreando, vai estar só fazendo as coisas como se tivesse... Tem um efeito, mas não é um efeito estrutural, não é um efeito transformativo em si, tá? Então, assim, tem coisas que dependem de ações para fora da escola, mas tem coisas que, mesmo dentro da escola, parece que a gente não está fazendo. E eu estou falando escola no sentido geral, espaço educacional no sentido geral, inclusive a universidade. Porque muitas vezes, eu digo, dentro da UFABC eu vejo práticas antirracistas, né, assentadas em abordagens que não vão levar a lugar nenhum. As pessoas vão continuar reproduzindo a mesma visão, vão continuar abordando, dizendo assim, se eu falar valores civilizatórios africanos, o que são valores civilizatórios africanos? Ou a gente entende isso, ou a gente estuda isso, ou a gente vai continuar repetindo um discurso que não quer dizer nada, que concretamente não vai querer dizer muita coisa, né, para essa criança, para a realidade dessa criança, que passa fome, que chega na escola que só tem a refeição da escola, que o pai está desempregado, que a mãe está desempregada, né, que sofre uma série de violências, inclusive dentro e fora da escola. Tá? Então, eu acho que o desafio, a discussão que você traz, Núbia, me lembra disso, né, de um debate que já tem sido feito, né, por alguns pesquisadores sobre esses conteúdos, sobre a educação para as relações raciais, que diz, ou a gente faz uma abordagem, né, digamos, integradora, né, dessa questão, entende que relações raciais abarca tudo, desigualdade, violência, todas as faces do racismo, O ponto é esse, ou a gente aborda todas as faces do racismo, ou a gente vai continuar, né, numa visão estereotipada, diferente do que era antes, mas ainda estereotipada. Falando assim, vamos falar, né, do samba, da feijoada, bababá, o 20 de novembro, e é isso, as máscaras, o que são máscaras africanas? De que lugar da África a gente está falando, sabe? Então, assim, isso não é muito comum, Esses tempos eu vi uma pesquisadora reivindicando a construção da boneca Abayomi, né? Porque durante muito tempo se criou uma visão de que vinha de determinado contexto e tal. Quer dizer, isso também vai se criando um imaginário, umas coisas, uns debates que não chegam a lugar nenhum, né? Então, acho que o que você traz para a gente, Núbia, é essa necessidade de que a gente aborde as coisas entendendo quais são todas as faces do racismo. Do contrário, a gente não enfrenta racismo. A gente vai ficar fazendo um negócio meia boca mesmo, tá? Falando digamos, dos aspectos mais confortáveis, ou mais reconfortantes para a gente, mais reconfortantes para quem está ouvindo, mas que não necessariamente vão lidar com isso, com essas outras faces concretas que afetam a realidade desse estudante negro, dessa estudante negra. Tiago, você quer comentar antes da gente passar para o outro povo? Acho que eu vou deixar a Fabiana e a Luísa comentar, depois eu comento geral. Tá, beleza. Por favor, acho que foi a Fabiana, certo? Que levantou a mão primeiro, né? Acho que sim. Por favor, Fabiana. Boa noite, Tiago. Interessante, quando a Núbia foi falando, algumas questões que a professora Regimeire acabou de comentar vieram à minha cabeça, à minha mente, né? A gente precisa realmente compreender que a gente vive sob as determinações das relações de capital, né? Que elas são resultado dessa própria produção, do patriarcalismo, do colonialismo, para a gente poder se situar, né? Para a gente poder nos situar, né? E depois situar o debate, né? Porque a gente vai, na nossa existência, a gente carrega várias marcas, né, seja de classe, seja de raça, seja de gênero, e antes de a gente começar a fazer o debate propriamente dito, a gente precisa ter essa consciência, né, que a gente chama de consciência de si, para a gente poder estabelecer, de fato, um debate mais, vou colocar entre aspas, né, porque eu não sei se é mais verdadeiro dentro da sala de aula, né, porque trabalhar as questões históricas, né, as questões culturais, trabalhar
tudo aquilo que envolve a subjetividade da formação da molecada é de uma responsabilidade muito grande, né? E significa dizer que a gente precisa ir lá no profundo, né, amassar bem o barro, né, colocar as amarguras à vista, né, desnudar o que está colocado aí, e para a gente poder, a partir, eu sempre falo para meus alunos assim, olha, a gente vai estudar, e a gente, no final, de repente, a gente pode chegar a uma conclusão, ou a gente vai chegar à conclusão que o que está aí está bom, ou a gente vai chegar à conclusão de que o que está aí tem que ser mudado, né, porque o capital não nos cabe, né, a gente está, historicamente, a gente está cansado de saber dessas questões. É só a gente olhar onde é que nós moramos, quais são os trabalhos que nós fazemos, qual é a saúde que a gente tem acesso, qual que é a quantidade de anos que a gente tem de vida, é só a gente olhar essas questões para a gente saber exatamente qual é o resultado que a gente vai ter depois de ler algumas coisas, de ver alguns vídeos, né, eu gosto muito de trabalhar Uri com eles, eu gosto muito de trabalhar um filme um documentário chamado Entre Muros e Favelas, né, que é para tratar essa questão da violência do Estado, propriamente dito, com a molecada, levo música para a gente fazer reflexão do que está colocado aí, mas se a gente não forçar, né, a mão no sentido de que é preciso fazer uma reflexão muito mais profunda, né, porque quem determina a nossa subjetividade, as nossas relações, como eu já disse, é o capital. E às vezes eu estou trabalhando com os meus alunos, gente, a impressão que eu tenho é como se eu estivesse trabalhando com eles a Grécia Antiga, Roma Antiga, que é uma coisa muito distante. Parece que a nossa identidade, parece que a nossa cultura é uma coisa tão distante que parece que ela está morta, parece que ela não vive mais, parece que ela não se refaz com o tempo nas relações. Isso isso deixa a gente assim, bastante assim, atônito, né, diante das questões que a gente leva para a sala de aula, porque é preciso, né, a gente se ver, se entender, se enxergar, para poder fazer essa construção, né, a maldição, usar uma questão mais religiosa, a maldição do capital, ela é terrível porque ela desnuda a gente por dentro, no sentido acho que é mesmo do esvaziar mesmo, né? Eu falei o nome do livro do Fanon Errado da outra vez, que é Pele Negra, Máscara Branca, que parece que a gente realmente, né, é uma garrafa vazia, assim, a gente vai sendo subjetivado, né, de uma maneira em que é necessário para o capital, né, e você tem uma população que parece ser dócil, mas não é, porque a gente luta, tem resistência todo dia para viver, né, que vai se fazendo, se refazendo, assim, às vezes, muitas vezes de forma individual, mas vai resistindo a toda essa força, né, aniquiladora do Estado, das relações de branquitude e tudo mais. Então, trabalhar essas questões na escola, ela requer realmente uma prática, né, da própria reflexão, do saber. A ancestralidade para a gente é extremamente importante, né, tocar nesse assunto, fazer a molecada em busca do se reconhecer, do saber quem são os seus familiares, que cultura praticava antes, por que mudou tanto, se já frequentou um terreiro, por que hoje, de repente, vai para uma igreja neopentecostal. São debates, são provocações que a gente leva para a sala de aula para ver se a gente emerge, né, enquanto um conjunto, um coletivo, para questionar mesmo, né? Eu acho que o grande resultado, assim, de tudo que a gente está fazendo é o questionamento de onde está colocado aí, é o que está colocado aí enquanto essas relações que tem uma classe dominante que determina como é que a população negra vai viver, como é que os indígenas vão viver, como é que a população ribeirinha, como é que os quilombolas vão viver, e os migrantes, né, as mulheres, a população LGBTQIA+. Então, a gente está num mundo em que, das determinações do capital, ele escolheu um punhadinho branco de gente rica e poderosa, né, e a gente vai alicerçando o poder deles, porque eles estão em cima dos nossos ombros, assim. Então, essas questões, né, de trabalhar fundamentalmente com a reflexão, com a crítica, de repente desemboca para a gente, onde eu trabalho, num grande sarau no final do ano, né, que o nosso sarau já tem 12 anos, aqui na escola de Guarulhos que eu trabalho, ela já está para 14 anos, e que é de resistência, né, nosso sarau tem o nome de resistência, porque ali a gente vai trabalhar
culminar, né, naquilo que a gente trabalhou o ano inteiro. E é difícil para ir terminando, né? Quando a gente começou a trabalhar as questões de relações éticas na escola, a gente fazia uns bonequinhos, mas não era Biomi, mas eram bonequinhos para mostrar a diversidade de povos que existia em África, né? Então a gente sempre pegava vários países, né, determinadas populações, colocava e mostrava, né, olha a diversidade. E aí tinha um coleguinha ou outro que perguntava se era voodoo, né, no sentido mesmo da maldade, assim, da tentativa de descaracterizar. Isso nos idos de 2004, 2005, né, 2006, até que a gente vai continuar, a gente vai reformular algumas coisas, a gente vai ampliar outras, a gente vai dar mais visibilidade para que a escola realmente possa pensar o seu processo de ensino-aprendizagem, né? Porque, nossa, eu vou abrir um pouquinho a câmera, eu não gosto muito, porque quando a gente nos põe a pensar, a gente está falando de transformação, né? E acho que uma questão fundamental aqui é essa, né? Como é que a gente pode levar as relações de transformação primeiro para a gente, depois para fora, né? Não adianta. A gente não faz mágica, a gente só leva a reflexão. Acho que uma das contribuições que eu queria dar hoje era essa, né? De como é que a gente pode, né, através do pensar, ajudar a transformar e ajudar a molecada a se tornar bastante indignados, né? Não conformistas, indignados, no sentido de que a gente vai se apropriar de um monte de coisa e no final a gente vai falar, precisa mudar. Acho que é isso. Obrigado, Fabiana. A Luísa, né? Então, é tudo isso e mais um pouco que já foi falado, né? Eu sou aluna da licenciatura em Educação Física. Não estou na sala de aula, mas já trabalhei com educação infantil aqui em Uberlândia, nos EMEIs. E, assim, o que eu trago, as minhas provocações, é no sentido, assim, das articulações políticas, né? Quando se usa a palavra cultura, né? Trabalhar a cultura negra, trabalhar a cultura indígena. Então, o que eu tenho visto é uma representação mais folclórica da situação, sabe? O índio, ele é tido como alguém que usa fantasias, faz barulhos estranhos, né? Como um animal, né? Que é uma forma de um animal chamar o outro. Então, quando a gente fala assim da cultura, o que está trabalhando nas escolas e que eu vejo é isso, sabe? Como se fosse um conto, como se a gente não tivesse uma representatividade real do nosso país, como se o Brasil não fosse construído a partir do negro, do índio e dos colonizadores, né? Então, eu vejo assim que é muita camuflagem, essa articulação, porque quando você fala em trabalhar a cultura, você pode identificar isso de diferentes formas, e de certa forma, a gente percebe que as articulações na escola tendem a isso, a ver o negro como uma pessoa pobre que precisa... Porque não conta a história. E aí faz uma bonequinha de pano, então, o negro é o pobre, é o escravo, é o eterno escravo, sabe? Que não tem condições de comprar uma roupa, então a criança fantasia, gente, e faz uma boneca de pano. Quando você não trabalha a história, o valor da história, os fatos que aconteceram realmente, essa interpretação ela pode ser repetida de diferentes formas, sabe? Eu vejo assim, eu tive algumas reuniões na UFO, que é a Universidade Federal aqui de Uberlândia, e eu fiz a seguinte provocação: por que hoje as universidades, as bolsas que existiam antes, quando a camada que estava dentro da universidade era outra,
essas bolsas de extensão, as pessoas iam para fora do Brasil, por que agora isso só tende a diminuir, sabe? E eu fiz assim, e eu percebo que os próprios professores da universidade tentam amenizar a situação, falando, não, mas isso já vinha ocorrendo, sabe? Mas por que isso começou a ocorrer? Porque as camadas populares começaram a entrar na universidade. Então, a gente, para a população rica, não é interessante que um pobre vá para fora do Brasil. Não é interessante que a gente tenha essa agregação cultural, faça essa transição entre países, porque é importante manter a gente nessa mesma situação. Então, assim, abre a porta da universidade, mas, ao mesmo tempo, eu percebo ali que algumas articulações continuam, sabe? E as pessoas tentam amenizar essa situação, criar uma história articulada para que a gente... É claro, é nítido que é a tentativa de fazer com que a gente permaneça sem uma amplitude, sabe? É claro isso. E aí eu questionei os professores e eles, não, mas isso já havia acontecido. Mentira, sabe? É uma mentira, porque meus professores ali, a maioria são de famílias de posse, de gente rica, sabe? Um e outro saíram da comunidade, um e outro veio da periferia e tiveram uma oportunidade. Acho que professores negros retintos, eu ainda não tive nenhum, eu já vou para o 4º semestre da universidade. Então, assim, eu vejo que eles... e outras coisas que vão acontecendo, sabe? No primeiro ano da universidade, nós tivemos um enfrentamento que os alunos poderiam assistir a uma palestra, todo mundo ia ter a oportunidade de assistir, mas só ia receber o documento quem pagasse. Então, como que isso acontece numa instituição federal? Não é para todos? Né? Então, eu vejo assim, a camada, de certa forma, tem um desenho bonito aí, estão trabalhando a cultura africana, só que eu acho que tem que contar a história africana, a história do índio, sabe? Então, quando a gente utiliza essa palavra cultura africana, eu acho que precisa se repensar tudo isso, sabe? Por causa das articulações que vêm em torno disso. É isso. Obrigado, Luísa. Surgiu mais uma mãozinha ali, Regimeira. A gente passa, sim, né? Acho que sim. Eliadilson, por favor. Boa noite. Agradecer a Tiago que soube pronunciar meu nome, viu? É um dos poucos. O que eu queria falar primeiro que, na fala de Núbia, ela falou uma coisa interessante dos alunos que iam para a direção da escola. Eu sou esse aluno que ia para a direção da escola quase sempre. Até quando não fazia nada assim que era imposto por ele, eu era esse aluno. Na escola privada, né, particular, na escola pública, sempre fui esse aluno. E até na hora que fala de política afirmativa, eu pensava que bastava ser negro retinto, né, para fazer parte desse público universitário. Que, como o Tiago falou, ele foi um dos primeiros da família. Aqui em casa foi diferente. Minha mãe fez para que a gente voltasse a estudar. Aí minha mãe se formou com 62 anos, né? Então provocou a gente a ir para o âmbito universitário. E eu pensei que bastava ser preto, e não bastava ser preto. Percebi. No ato da matrícula eu tomei um não na cara, porque o meu 5º ano, né, que é chamado hoje 6º ano, foi na escola particular, e eu não tive como entrar na universidade nesse período. Eu tive que fazer o vestibular com ampla concorrência para estar no meio deles. Mesmo assim,
nesse lugar né, que é de grandes universos e diferenças, que é a universidade, você é apontado como cotista, né, fala que você negro tirou minha vaga. A gente escuta isso pelos corredores da própria universidade, que era um lugar que era para, né, ter uma postura diferente, né, diante de tantas coisas que é estudado naquele âmbito ali, né. E na universidade a gente percebe isso, esse preconceito armado, né, essa cilada estrutural que tem, né, que a gente tenta mudar, mas primeiro a gente tem que mudar no ambiente que a gente está, e no ambiente que a gente está ainda é afetado sobre essa estrutura ruim, né. E quando fala-se que Vladimir falou sobre o que depois do curso, o curso fez para mim ampliar de uma história de algo que não nos foi contado a vida toda. Então, o que aparece sobre preto, eu estou dentro, e eu tento passar isso sobre os alunos, né? Eu não sei se contexto a história aqui falaram sobre do escroto do Monteiro Lobato. Eu peguei isso para mim, mas eu trabalhei a questão da tia Anastácia, que não é valorizada quanto cozinheira, que faz os quitutes era ela. E alguma pessoa já falou isso para mim, quem recebe o nome da farinha é Dona Benta. Mas tia Anastácia fazia todo o trabalho, então fazia o bolo de chocolate, e eu botava para esses alunos a importância dessa pessoa, de como função dela. A questão que a colega Luísa falou aí também, eu preparo aqui, por exemplo, 4 etnias indígenas, eu conheço a Quiriri, Pataxó, Paiaiás e os Tupinambás. Então, a gente prepara, vê essas crianças, o modo de pintar, fala para deles sobre os toré, sobre o auê, pataxó. Então, a gente consegue trabalhar durante o ano, para não chegar no mês de abril e falar que é o mês do índio, da questão indígena, né? Falar que é o mês do índio, que já afeta eles, isso aí. Falar de tribo, né? Que a questão deles são aldeados. Então, a gente começa a preparar essas crianças para isso. A questão da criança pegar no preto, teve uma que chorou com lápis preto para pintar, que a mãe falou que é feio. Então, essas coisas tudo eu perpasso e eu insisto na educação infantil como um meio de mudar isso, esse resultado social. E é isso, e eu gostei, se tiver outro ano, vou de novo, porque cada dia é uma experiência nova para a gente, que teve isso tudo negado, nossa cultura é tão ampla. Né? Então, a fala dessa, a gente percebe tantas coisas, nos dizeres, nas palavras que foram de África subsaariana, né? Eu falar do moleque, de eu falar do bamba, né? Mochila, calunga, isso tudo vem de África, né? E essa luta nossa até hoje, finalizando, essa luta nossa até hoje, porque o racismo está estruturado. Então, isso nos dificulta a falar sobre a lei, que hoje é de maior, né? Está falando aí que os 10 anos em 2013 e agora a gente está em 2021 e a gente vai continuar falando. Mas há sim um avanço. Eu vi muita gente, hoje como professor na universidade, que se não fosse a lei de políticas afirmativas de cotas, não estaria. Seria mais tá na carceragem. Muito obrigado. Obrigado. A Luísa, acho que quer complementar um ponto, Luísa, da fala? Não? Ah, tá. Acho que levantou a mão aí sem querer. Bom, Regimeiro, peço licença aqui rapidinho, só para já responder aqui a Fabiana. Ainda não, Fabiana, ainda não me apropriei das diretrizes para o ano que vem, porque no mês passado, agora, eu tive uma atividade do doutorado bastante importante e estava mais em torno disso, né? A minha pesquisa é sobre cooperação do Brasil com os países de língua portuguesa, né? Então, eu estava virado para um outro lado, digamos assim, né? Mas essa questão está aqui no meu radar das questões que eu preciso me inteirar nos próximos tempos aí. Eu quero voltar um pouquinho ali na fala da Núbia, agradecer primeiro todas as falas, obviamente, né? E ali na fala da Núbia, começando aqui pelo que ela escreveu aqui no chat, das finalidades da educação, né?
mais uma vez, assim como foi dito em relação à Lei 10.639 e a 11.000, não lembro agora o número de cabeça. Mas 645. 645. Isso. A gente vai decorando, né? Assim como essas duas leis, né? Uma coisa é você colocar no papel, outra coisa é tirar do papel, né? A implementação de fato, digamos assim, né? Então, na Constituição Federal, por exemplo, capítulo 3, artigo 205, a educação é direito, né, de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ou seja, na Constituição, a qualificação para o trabalho está em último, né, nesse parágrafo que eu li aí, nesse artigo, está no finalzinho ali. Você vê que antes tem toda uma questão. Só que aqui no Brasil tem um ditado popular, com certeza vocês já ouviram falar, que é o tal do para inglês ver, né? Que tem a ver com a nossa história escravocrata, né? Quando o Brasil se tornou independente, pelo menos de Portugal, né? Mas continuou dependente de todas as outras nações, do ponto de vista econômico, financeiro e tal. A Inglaterra, que era a nação toda poderosa então, começou a pressionar o Brasil para que terminasse a escravidão e tal. E foi aprovada uma lei que ficou conhecida como a Lei para Inglês Ver, porque, na verdade, os proprietários, né, de pessoas escravizadas continuavam driblando essa lei e tal. Então, é daí que vem essa expressão, né? Então, a gente tem muita dificuldade. Essas questões todas, tanto a Constituição de 88, vocês lembram bem que antes da Constituição, nós passamos 21 anos sob ditadura, não é? O governo ditatorial deu golpe, né, em 64 e ficou pelo menos até ali 85, né? Então, assim, esses textos, a Constituição, não é à toa que ela é tão celebrada, porque, assim, você, depois de 21 anos de ditadura, né, num país totalmente desigual, né, assim, esses 21 anos de ditadura entregaram o Brasil ainda mais desigual do que quando eles entraram lá em 64, né? Então, os militares conseguiram essa proeza, como agora novamente, né? O governo militar trouxe de volta aí a inflação, essa coisa toda. Então, assim, um dos motivos pelos quais a Constituição é tão celebrada é justamente porque, num contexto de tamanha adversidade, a gente conseguiu, que eu falo sociedade brasileira, né, pactuar algumas questões que são consideradas progressistas, né, próprio acesso à educação, o SUS, né, o SUS na pandemia agora demonstrou toda a sua necessidade e tal, e é uma conquista ali da Constituição para cá, né, exato, é isso aí. E então, assim, porque eu estou trazendo essa questão da Constituição, para entender também o seguinte, né, que uma coisa que apareceu bastante nas falas, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com os nossos limites, né? A escola, a educação pode muito, mas não pode tudo, né? Como foi colocado, vivemos, né, num sistema que tem sido estruturado aí, vem sendo estruturado ao longo, pelo menos, dos últimos 500 e alguns anos, né, que no nosso caso do Brasil, estou dizendo, e a gente se insere nesse sistema mundo, né, então, assim, o Brasil não é uma ilha, então está submetido às diversas forças, como vocês sabem bem, estrangeiras, no caso, aí estou dizendo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai assumir enquanto missão, né, profissional, no caso aqui nós estamos falando de professores, né, docentes, e outros profissionais, assistência social, etc., que trabalham com a questão do público, em geral, o público mais das classes mais baixas, e não à toa a gente tem a classe docente como uma das mais adoecidas, né? Assim, uma das profissões que as pessoas adoecem. Entre outros motivos, eu atribuo, pelas questões que eu leio e tal, a essa
esse comprometimento que as pessoas da área da educação, da assistência social, dessas áreas, né, que lidam com as questões do público, assim, por exemplo, mas se eu, por meio da educação dos temas, vou trazer a questão indígena, trazer a questão afro-brasileira, mas isso não vai representar uma revolução, não vai mudar o sistema de produção, né? A gente vai permanecer no capitalismo. Os meios de produção continuam nas mãos daqueles de sempre, tal. Então, ter essa clareza em relação a quais são os limites da nossa atuação, eu acho que é importante para a gente também não adoecer, né? Mais do que a situação como um todo já propícia, né, para que a gente adoeça. Então, antes da pandemia, né? A pandemia, obviamente, foi mais um fator, mas antes a gente já tinha um trânsito infernal, as desigualdades sociais, né, que por si já causam aflição. O colega, alguém falou, você está andando na rua, você vê as pessoas sem ter onde morar, em situação de rua, sem ter o que comer, etc. e tal, né, todas as mazelas sociais, isso por si já tem N motivos aí para a gente adoecer, né? Não precisa nem... Além disso, a gente ainda tem todas as outras questões das nossas formações, né? As angústias que a gente traz. Poxa, eu queria fazer tanta coisa. Aí vieram as redes sociais também, mudaram completamente a vida, né? Hoje em dia tem essa coisa também, déficit de aprendizagem. Então, a gente encontra um aluno em sala de aula que está estimulado o tempo inteiro por vídeos, por TikToks e etc. e tal, e a gente ali trabalhando com a questão da cartilha, do livro, que é um outro tempo, é uma outra coisa e tal. Enfim, volto na frase de Fez lá, a educação pode tudo, mas, pode muito, mas não pode tudo, né? Assim, a gente não vai mudar de uma hora para outra a situação econômico, financeira, etc., das populações, né? Agora, por outro lado, as mudanças incrementais que tem havido aí nos últimos anos causam tensão e são também objetos, fruto de conquistas, né? Assim, nós aqui embaixo, nós pobres, historicamente, na história da humanidade, né? Não é nem na história recente, desde sempre, a gente, assim, nunca teve muita vez, né? Por exemplo, a universidade, a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente projeta em relação à universidade. Qual os limites da universidade? A universidade é uma instituição medieval, né? Foi criada numa era em que a grande maioria da população era analfabeta, era meia dúzia de gato pingado que tinha acesso à universidade e tal, né? Então, assim, alguns traços institucionais estão aí até hoje, né? Como já foi colocado também, ele Edilson colocou os estranhamentos que a gente que vem de baixo, a gente chega ali naquela instituição e tem, né, se depara. Então, é isso, a gente está mudando devagarzinho, né, num ritmo, obviamente, que não é satisfatório para quem está indignado, óbvio, e é importantíssimo que a gente se indigne, a gente não pode perder essa capacidade de se indignar, né. Agora, é uma indignação consciente dos nossos limites. Hoje nós temos uma situação muito mais complexa, né? Somos 7 bilhões de pessoas no mundo, e assim, as grandes utopias a gente já não tem mais, né? Assim, por exemplo, nós não conhecemos um único povo que esteja desconectado 100% desse sistema de produção capitalista, né? Então, entender essas limitações e lidar com isso para a gente também não adoecer. Com certeza, o nosso aluno vai estar menos desamparado com a gente ali, mesmo com todas as mazelas sociais e tal, do que se a gente ficar querendo também dar conta de tudo, mudar, por exemplo, política de segurança, né? Não conseguiremos mudar isso por meio da educação, simplesmente, unicamente, certo? A gente vai fazer a nossa parte, mas envolve outros agentes, outras instituições, outra questão. Então, para a gente retomar,
Só mais uma questão em relação à educação como um todo, né? Não só nas universidades, mas na educação como um todo, que o Eli Edilson também trouxe. Título não é sinônimo de inteligência, né? Então, assim, às vezes a pessoa é professora, doutora, não sei o quê, tal, fez um curso de pós-doc, etc. Mas isso não quer dizer necessariamente que ela seja uma pessoa, certo? Significa que ela teve muita disciplina, ela aprendeu o tema ali que ela se dedicou, etc. e tal, mas, enfim, então, lidar um pouco, o que eu queria trazer, a partir das falas que eu ouvi, era um pouco essa questão das expectativas, né, a gente ajustar até onde que a gente vai, o que que a gente pode fazer e tal, porque querer também dar conta de tudo a partir da educação, me parece uma tarefa ingrata, assim, a gente vai acabar adoecendo sem conseguir, né? Então, eu devolvo a palavra agora para a professora Regimeire. Obrigado. Obrigada, Tiago. Eu vou seguir aqui, gente, só trazendo um pouco que eu e o Tiago tínhamos planejado para a última parte da nossa discussão, e aí eu devolvo depois que eu comentar aqui, eu abro novamente para a gente conversar, inclusive a partir das dicas que estão colocadas aqui nos slides, tá? Não há nenhuma novidade, né, mas a gente pensou em fazer essa sistematização, trazer essa sistematização, pensando nas coisas que já foram faladas e pensando, né, em possibilidades, né, até para quem está em outro ambiente, em outro contexto que não é educação, que não é o contexto educacional, né, dá sempre para adaptar, dá sempre para fazer alguma alteração que torne essas pistas, né, alguma possibilidade de concretização desses desafios que a gente tem levantado desde o começo, quando a gente está falando dessas legislações. E é isso, que serve muitas vezes para um contexto, pode não servir para outro, que serve, mesmo que seja uma recomendação para aquela faixa etária, para aquele ano, pode não servir, vai depender, né, às vezes, de habilidade, de um conjunto de leituras, né, daquele docente, daquela docente, para saber se dá para fazer essa adaptação. Então, assim, não é cartilha, por mais que eu tenha dito que sempre isso é uma discussão que aparece sempre, olha, como é que eu traduzo esses conteúdos, essas reflexões todas que vocês geralmente trazem, como é que eu traduzo isso em sala de aula, né? Então, eu costumo dizer sempre assim, não tem cartilha, não tem manual, né? Muitas vezes vai ter que ser mesmo um processo de acúmulo, né? Estudo, reflexão, compartilhamento. Então, muitas de vocês trouxeram aqui, né, muitas coisas que podem ser apropriadas uns pelos outros, umas pelas outras, para que vocês, né, consigam, no cotidiano de vocês, na área de atuação de vocês, inserir uma outra abordagem, construir uma outra abordagem, fazer aquilo que a Fabiana falou, né, ajudar a mudar o pensamento que a gente tem sobre algumas questões. Então, vai ser isso, a troca, né? Vai ser o processo de troca, vai ser o processo de escuta, um processo de leitura, é tudo junto, é leitura, é troca, né, que vai ajudar a construir um caminho, uma possibilidade de abordagem, tá? Essas pistas, isso que a gente está chamando de pistas aqui, muitas delas estão no material que está na pasta de vocês, né, que é uma publicação antiga, né, do MEC, inclusive é capaz de vocês todos, ou pelo menos uma parte de vocês, é capaz de vocês conhecerem. No tempo que nós tínhamos ainda um Ministério da Educação sério, né, nós tivemos uma produção bastante intensa até, né, de materiais, de material que reproduzia reflexões e possibilidade de aplicação da Lei 10.139, né, ainda não fazia referência a 11.645. E essa é uma publicação de 2006 que traz algumas sugestões de atividade ou de abordagens para os diferentes anos, tá? Então, vocês podem, né, dar uma olhada. Quem não conhece o material está na pasta, e quem já conhece, certamente, né, já se deparou com muitas dessas reflexões que estão aqui. E é isso, tem muito jeito de trabalhar isso. Como eu falei, quando eu falei da coisa de uma abordagem, né, cultural, estereotipada, desconectada, não é que a gente não tenha que fazer isso, esse tipo de, não é que não possa fazer esse tipo de abordagem, mas é que isso, de fato, não seja uma abordagem desconectada, que a gente não ache que é possível trabalhar máscaras africanas sem discutir, né, o processo, inclusive, de ocupação sociopolítica, o processo de neocolonialismo no continente africano. Tá? Para que a gente não aparte, e aí a
a Luísa trouxe uma coisa interessante. Como pensar o conceito de cultura? Cultura, gente, né? A lei fala de história e cultura, mas mesmo que falasse só de cultura, a cultura em si contém história. Tá? Não existe cultura, a cultura, num sentido antropológico, que é o que a gente costuma usar, na maioria das vezes, ela contém tudo. É tudo que se faz, são todas as disputas, são as relações de poder, são as relações de dominação. Então, não tem como não existe essa ideia de cultura restrita a manifestações artísticas. Tá? Essa é uma ilusão, isso é uma leitura equivocada do que é cultura. Cultura, mesmo que a gente fale só cultura africana, cultura afro-brasileira, não existe cultura que não seja atravessada por relação de poder, por relação de dominação, por relação de subjugação. Tá? Então, assim, para a gente dizer assim, esta cultura pertence a esse povo, essa comunidade, a essa etnia, a esse grupo de pessoas, né, a gente está falando que isso é resultado de um processo de articulação de forças, de um processo de disputa política. Tá? Então, a cultura, dentro da cultura cabe tudo, cabe a religião, cabe a língua, cabe o conhecimento científico, cabe tudo quanto é tipo de conhecimento, cabe tudo dentro da ideia de cultura. Tá? Cabe a política, cabe as relações políticas, cabe o jeito como se processa, né, a organização das relações políticas dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. Então, a ideia de cultura cabe tudo, dentro da ideia de cultura cabe tudo. Então, é um equívoco a gente dizer assim, vou trabalhar a cultura africana. Primeiro, a ideia de cultura africana, né? O que é isso, esse mundo? Né? Então, já começa por aí. Mas se eu resolver falar culturas africanas, ok, eu tenho que entender que eu não posso abordar fazer uma leitura sobre culturas africanas sem situar geograficamente, geopoliticamente de que região eu estou falando, de que aspecto das culturas africanas eu estou falando, de que povos eu estou falando quando eu estou falando de determinado aspecto dessa cultura, né? Quais são as implicações, eu estou falando do passado, do presente, eu estou falando do contexto pré-colonial, eu estou falando desse contexto agora de domínio, né? de continuação do colonialismo, tá? De um colonialismo que não se processa formalmente, mas que se dá nas relações políticas e econômicas, né? Que se mantém do ponto de vista das relações políticas e econômicas. Então, assim, não existe essa possibilidade, foi bom a Luísa chamar a atenção para que a gente enfatize isso, não existe essa possibilidade de trabalhar, mesmo que eu tenha como referência a cultura africana, cultura afro-brasileira, não existe essa possibilidade de que a gente aborde seriamente isso, sem discutir poder, sem discutir dominação, porque dentro da cultura está tudo, absolutamente tudo. Tá? No sentido amplo do que é a cultura. Mas as pessoas podem tender a reduzir a coisa folclórica, a coisa artística, e não é só isso. Tá? Então, foi bom a Luísa ter chamado a atenção para isso. Tá? Algumas pistas, né, muito rapidamente, e aí eu abro para a gente voltar a conversar. Né? Essa é uma coisa que a gente, quando a gente também quando eu trabalhava com escolas diretamente, com profissionais da educação, relatavam muito isso, essa possibilidade de você fazer calendários, né, de você demarcar ao longo de todo o ano, né, datas, possibilidades, não trazer especificamente, não concentrar a coisa numa data só, num mês só, mas encontrando, fazer uma pesquisa mesmo, identificar figuras, né, de janeiro a dezembro, né, dentro das temáticas da disciplina, incorporar no conteúdo de qualquer disciplina essa possibilidade de trazer uma outra abordagem sobre a história de populações negras e indígenas no Brasil, ou populações ou de sociedades africanas, ou de alguma parte da África, trazer para a discussão. Então, dá para envolver os próprios estudantes, né, dividindo, organizando, vá atrás disso, faça entrevistas, entreviste uma liderança, entreviste alguém que possa contar um pouco mais, né, que possa falar um pouco mais sobre essa realidade. Né? Agora, por exemplo, com a coisa de que a gente pode, muitas vezes, fazer uma entrevista, né, via Zoom, via Meet, via WhatsApp, né, isso se amplia, né? Porque assim, você pode pegar uma figura importante do norte do Brasil e tal, para aquela comunidade indígena, sei lá, do interior do Amazonas, do interior do Pará, né? E um pouco para o Nordeste. Então, tem algumas possibilidades. Isso é algo que eu já ouvi muitos relatos, né? É uma possibilidade de você ir tentando dar uma outra abordagem para a história, e não só na disciplina de história, né? Mas em qualquer área, né? Isso é possível ser feito. A outra coisa né, trazer atividades que vão reduzir ou que vão tentar, né,
corrigir essa imagem distorcida sobre o continente africano, né? Então, a ideia isso é muito comum, e isso também todo mundo reconhece que isso é um problema, mas é muito difícil sair desse problema, que, estamos falando de um continente, há uma diversidade de línguas, há uma diversidade de povos, há uma diversidade grande do ponto de vista da construção histórica e política dessas sociedades. Como é que a gente aborda isso? É possível abordar o continente africano? É possível, aquilo que eu falei, é possível falar de cultura africana, história africana? Não, vão ter sempre muitas histórias, muitos aspectos essas culturas são diferenciadas, não é porque a gente está falando de um continente, e mesmo dentro de um mesmo país, a gente vai ter uma diversidade grande de etnias, de grupos étnicos que vão precisar ser tratados. Se eu quero tratar, eu tenho que tratar com o mínimo de adequação, tentando refazer esse estereótipo que muitas vezes a gente tem, que é produzido na mídia, que é produzido às vezes nos próprios materiais didáticos sobre o que é o continente africano, né? Regi, só para complementar sobre a África, hoje em dia tem uma produção audiovisual muito importante, né? Produção local, feita pelos próprios africanos, que é totalmente diferente da gente querer aqui também, né? Buscar e tal. Acho que como a gente colocou aqui, sempre que a gente puder trazer as próprias pessoas daquele grupo que a gente está abordando para poder se manifestar, acho que é uma situação rica, né? Que a pessoa tem. Exato, tanto na linha do afrofuturismo, mas em outras também. A produção audiovisual africana é riquíssima, está cada dia mais rica, assim. Não só na Nigéria, que é um grande polo, reconhecidamente, tá, mas em outros lugares da África está bombando, assim. Sim, bem lembrado, Thiago. A coisa dos álbuns familiares, né, a coisa da história, isso é sempre um desafio, né, porque para famílias negras, muitas vezes essa história é interrompida, né, numa determinada geração. Por exemplo, a gente não consegue lá na minha família contar a história depois dos meus avós, antes dos meus avós, né? A gente sabe até o pai da nossa mãe, ou a mãe da nossa mãe, e da mesma coisa em relação ao nosso pai, mas não sabe, né? Teve um processo de migração dentro do próprio Nordeste, então esse é sempre um desafio, mas há possibilidades, né, de você pensar, né, de você pensar isso de uma maneira mais geral, não necessariamente concentrando na história da criança, da particular, né, de uma criança de maneira particularizada, mas pensando inclusive nisso. Como é que se apaga essa história? Como é que você não permite que se conte a história de famílias negras, que as famílias negras tenham condições de reconstruir a história da sua família? Né? Como é que o processo de escravização e suas consequências, como é que vai rompendo com isso? Né? E no contexto contemporâneo, né, os desafios, né, do contexto político, do contexto econômico, esse processo migratório mais recente, isso, então é um momento também de que ajuda a refletir sobre isso, né? Sempre me imagino com cautela, com cuidado, porque a gente está falando de subjetividade, está falando disso, de uma perda de memória, de uma perda de história e tal, mas é um momento que dá para refletir sobre escravidão, sobre desigualdade econômica, sobre desigualdade racial. Dá para usar esses momentos para fazer isso, né? Eu acho que eu vou parar aqui, deixa eu ver. Tem outras coisas, eu vou deixar eu acho que eu estou devendo, inclusive, outros slides lá na pasta, mas vou botar todos, né? Então, tem coisas que estão nesse material que eu falei para vocês, e tem muita coisa disponível na rede, tem muita coisa, né? Como o Thiago falou, né? Tem uma produção audiovisual, tem blogs que pessoas vão disponibilizando materiais, textos, outros tipos de materiais, outro tipo de referências, né? Então, aqui eu tinha destacado essa coisa das visitas, né? É uma coisa que nos últimos anos a gente tem visto crescer, né? Essa coisa de deslocar, levar, né? Não só levar as pessoas para dentro da escola, mas também fazer uma parte da escola, pelo menos, ir em outros espaços e aproveitar esses momentos para discutir. Não é porque eu vou no museu, estou discutindo cultura, e aí, cultura, o que é cultura, né?
Então, não é só, eu não estou entrando, não é para se entrar só no aspecto estético, artístico, é para discutir tudo, é para aproveitar para discutir tudo. Inclusive, por que precisa ter um museu afro para falar da questão africana? Como é que outros museus, por exemplo, abordam a questão indígena, a questão africana e afro-brasileira do Brasil? Então, isso é um debate sobre desigualdade, isso é um debate sobre apagamento da história, né, sobre apagamento da memória, né? Então, tudo isso dá para se debater, né, para se ter uma outra abordagem, né? E aí a coisa disso que é muito comum, que hoje a galera tem discutido muito, né, a militância jovem, a representatividade, né, a música, o cinema, né, a produção audiovisual de modo geral, a produção da dramaturgia e tal. Esse é um debate bem antigo, mas é um debate que, por exemplo, para a galera mais jovem, tem aparecido muito, o debate da representatividade. Mas aqui, mais uma vez, a representatividade não é para ser um debate vazio, né? Você não resolve a questão do racismo colocando mais pessoas negras na imprensa. Então, se você quer discutir representatividade, se você quer discutir a abordagem estereotipada dessas pessoas ou a ausência dessas pessoas em determinados espaços, tem que fazer isso de maneira profunda, tá? Discutindo racismo, discutindo, né, como é que esse processo se articula com aquilo que a Núbia traz sempre aqui, com o que vocês trazem sempre aqui. Como é que isso está articulado, como é que isso é expressão de uma estrutura desigual, né? Não só porque é uma estrutura desigual pelo modo de vida que nós temos, pelo modo de organização da sociedade que vivemos, é uma estrutura desigual pela forma como o racismo se conjuga, né, e se articula com esse modo desigual de sociedade que nós vivemos, tá? Para que não se entenda assim, olha, gente, observe, no jornal agora, porque tem uma apresentadora nova negra no Fantástico, olha, não é para ser, o debate da representatividade nos últimos tempos tem caído, o que é isso? É um processo de apropriação, né? Então, o mercado entende que isso é muito importante, né? Muito importante no sentido de dar lucro, né? Não de emancipar e de transformar as relações sociais, as relações do ponto de vista étnico e do ponto de vista racial. Então, assim, tem uma apropriação. E para o movimento, para o ativismo, se não fica esperto, se contenta com isso e acha que o problema está resolvido, e não está resolvido, tá? É entender o que significa ter poucas pessoas negras em determinados espaços, como é que isso se articula, ou como é que isso é expressão de uma estrutura racista. Tá? Isso vale para a questão indígena, isso vale para a questão de gênero e para muitas outras questões estruturais, né, de discriminação estrutural. E aí a coisa da comunidade, né? Então, não tem algumas histórias, digamos, de escolas, de iniciativas que aparentemente deram certo, muitas relatam essa coisa de trazer não só a família, mas o entorno, né? Trazer o entorno, entender. O debate sobre territórios socioeducativos, né? Até onde eu alcanço, tem um pouco tentado fazer isso, né? Ajuda nesse debate de entender que, né, todo mundo que está ao redor, todo mundo que está no entorno da escola pode, né, em alguma medida, ser corresponsável por esse processo, né, para além do envolvimento das próprias famílias mais diretamente. Tá? Vou voltar aqui para a gente só chamar atenção para isso aqui. A coisa dos contos, assim como a coisa das máscaras, das bonecas, dos contos, aparece muito. Mas é isso. Vamos precisar de que região estamos falando, né? Quais são as justificativas para essa abordagem, o que nos dizem, para que a gente não fique numa abordagem estereotipada, folclorizada, para usar o termo que a Luísa trouxe, que é muito comum, tá? E aí isso vai nos ajudar a sair, né, e a ter mais, ter condições, né, de ter uma abordagem, digamos. Não vou entrar no debate se é correto, se é certo, mas uma abordagem que, pelo menos, seja mais, em que a gente observe mais esforço para sair daquilo que nós tínhamos, ou que a gente tem, né, que acaba distorcendo a história, que acaba omitindo a participação de populações negras e indígenas na construção do país, né? O ponto da lei, gente, é sempre, o ponto dessas legislações, né, mesmo que nós não tivéssemos essas legislações específicas, o que o ativismo tem colocado o ativismo negro e o ativismo indígena tem colocado sistematicamente para a gente, enquanto sociedade, olha, vocês estão dispostos, enquanto sociedade, a mudar as narrativas que vocês estabeleceram sobre nós, né, sobre nós, povos indígenas, sobre nós, população negra brasileira? Né? É esse o debate, e esse debate é anterior à lei, e ele continuará para além da lei.
Se essas legislações deixarem de existir, se elas caducarem, esse debate é um debate permanente dentro do ativismo, porque é disso que se trata fundamentalmente. É uma interrogação permanente à sociedade brasileira nesses termos. Estão dispostos a recontar a história do Brasil? Estão dispostos a repensar a história do Brasil? Essa história que nos esconde, essa história que não fala dos massacres impostos para determinados grupos, que não fala de como aspectos, né, da nossa existência foram, né, simplesmente silenciados, como a nossa memória, a nossa história não é contada. Então, essa interrogação permanente que está traduzida nesse conteúdo. Então, isso não é de 2003, isso não é de 2008, isso é muito anterior. Né? Isso está presente, né, na história do ativismo antirracista e do ativismo indígena no Brasil, e vai permanecer. É uma interrogação constante. Tomem isso como síntese. É uma interrogação constante à sociedade brasileira sobre como é que se quer contar a história do país. Tá? Se estão dispostos a repensar as bases da história do país, se estão dispostos a pensar as faces do racismo, esse racismo que mata, esse racismo que aniquila, esse racismo que extermina, né, fisicamente mesmo, que não exterminou só as narrativas históricas, mas que extermina fisicamente, que faz questão de aniquilar fisicamente, de diversos modos, né, essas populações, né, que não quer assegurar direitos básicos, como a questão das terras indígenas para a população, para os grupos sociais indígenas do país. Né. Desculpa, falei mais do que eu planejei. Né, queria saber o que vocês querem comentar agora. Sei que está no finalzinho. Ô, Regi, eu só fiquei com um negócio martelando aqui, que eu acho que é super importante, quando você fala que... Dá para ouvir? Quando você fala de abrir a escola, de chamar o entorno para dentro da escola, eu vejo muito ao contrário. Eu sempre abri muito a escola, fiz questão de trazer as pessoas para dentro da escola, as pessoas vêm. Mas as pessoas dentro da escola não querem receber o externo. Eu acho que toda vez que eu olho para uma escola cheia de grades e muros, e tem hora para entrar, hora para sair e tudo mais, me lembra o quanto a gente se fecha na gente mesmo, né? E o que eu produzo ali, fico ali, e o pai e a mãe só entram na hora de entregar ou retirar a criança, então tem uma rigidez e uma dificuldade de aceitar, porque se o pai vier, vai atrapalhar, ou vai incomodar, ou vai ficar só olhando o filho dele, e assim, deixa de ter muitas possibilidades. Mas isso me fez lembrar uma coisa que é muito importante, eu acho que ajuda a gente a sair um pouco desse lugar que a gente não consegue fazer muita coisa, que é se juntar com todas as outras instituições. Em todos os lugares tem pessoas que acreditam que a gente pode lutar contra o racismo. A gente está vendo aqui por esse curso, que são pessoas de áreas diferentes. E isso que eu acho que é o mais legal. Eu sempre procurei ir na UBS, falar com o pessoal do Sejam, o pessoal do Verde Meio Ambiente e tudo mais. Sempre fui muito bem acolhida por todas as pessoas das outras secretarias. E eu acho que é muito isso. Também quem está nas outras secretarias também ir atrás da escola e tentar falar, e às vezes você consegue falar com a direção, mas às vezes você consegue falar com algum educador que queira também fazer alguma coisa que não seja necessariamente a escola inteira, porque é muito também trabalho de formiguinha, e aí você junta com alguém da universidade, com alguém da UBS, com alguém, e aí vai juntando um de cada lugarzinho, gente, e vai melhorando, o negócio fica menos transtornado. Só queria dizer que a potência que tem esse negócio de se juntar, de aquilombar, como Beatriz Nascimento deixa para a gente, né? E como aquilombar é importante. Então, aqui é um quilombo, para mim, virtual, de aprendizagem, de troca, de acolhimento, mas eu acho que a gente pode fazer isso também nos pequenos núcleos perto da gente, assim, procurar quem está ali do ladinho, e isso é fundamental para que esses processos também avancem, porque quando a gente está falando com gente que acredita igual a gente, fica mais fácil. Só isso que veio assim, caiu aqui. É isso. Eu acho que eu já comentei aqui de uma experiência que eu conheci em São Paulo, né, no bairro do Limão, né, de uma escola que hoje se chama EMEI Nelson Mandela, mas na época que nós fizemos a pesquisa na escola, ela se chamava EMEI Guia Lopes, e eles mudaram para Nelson Mandela exatamente nesse processo de construção interna, né, de implementação da lei e tal, e eles tinham uma coisa bastante interessante, que era isso, que era dessa saída, dessa abertura, porque a Núbia colocou de modo
bastante isso, acho que todo mundo tem essa visão, né, pode conseguir visualizar isso, a escola é fechada, ela é planejada para ficar fechada, né, tanto é que, assim, né, você vê até aquela discussão, né, ela se abre para outras atividades, ela serve à comunidade, que é um debate que tem sido feito em algumas regiões, algumas cidades, e algumas redes, mas no geral é isso, é muro, é grade, tal, é exatamente para isolar, é como se fosse, né, um espaço que pudesse ficar isolado do restante do entorno. E eu lembro que na época que nós fomos na Guia Lopes, na EMEI Nelson Mandela, né, eles falavam disso, de como eles não só abriam, como eles também se deslocavam para esses, pensando isso no que a Lúbia está colocando, o posto de saúde, o CRAS, o CREAS, né, esses equipamentos, inclusive equipamentos públicos, né, para além dos espaços, né, de movimentos sociais, são esses equipamentos públicos, que onde você pode sim estabelecer parceria, você pode levar uma pessoa para dentro da escola, você pode ir para dentro desse equipamento, fazer, né, pontualmente uma ação, né, estabelecer um pouco um diálogo nessas questões, isso é fundamental, né, é isso mesmo, né, a ideia de educação territorial, territórios educativos, que é uma discussão que tem, né, que tem avançado, né, e o pessoal que trabalha com os conteúdos sobre África, Brasil, questão indígena, tem demandado isso, desse debate sobre territórios educativos, que essa questão se entenda, né, que seja central nesse debate, né, que não se entenda também que esse território é genérico, não, esse território é marcado racialmente, etnicamente, por questões de gênero, por questões de sexualidade, isso precisa ser traduzido, né, nessas experiências educacionais. Então, bem lembrado, Núbia, essa coisa do diálogo, não só para dentro, né, não só levando, mas também estando disposto a sair e acionando outros espaços. Mais alguém, meu povo? Tiago? Nossa, eu falei para porra no final, né? Foi mal, É assim, o tema é instigante, né? A gente fica... E aí o colega fala, a outra colega fala, e aí a gente lembra das coisas, e, enfim, encontro riquíssimo. Eu quero aproveitar já para agradecer mais uma vez, e não posso deixar de saudar também aqui, de sublinhar, de festejar. Cadê? O Eliedilson saiu, não foi? Pronto, saiu. Então, assim, tô só eu de homem aqui, né, do gênero masculino. Então, assim, e tem sido assim, ainda bem, eu sou muito grato que você esteja sendo assim. Foi assim na minha graduação, no meu, não só mulheres, né, tinha um ou outro cara também e tal. Mas eu fico muito feliz em ver a coisa das mulheres, como que sempre, né? Historicamente, na verdade, eu não tô, como é que fala? Constatando nada de novo aqui, né? As mulheres sempre foram essa coisa. Mas é que hoje em dia nós temos essa maior visibilidade, né, das questões de gênero e tudo, então eu não poderia deixar de observar essa questão aqui, de festejar com vocês. E, por fim, e com isso eu agradeço. Finalizo agradecendo e me colocando à disposição no que eu puder ajudar, enfim, ou seja para trocar uma ideia, para o que vocês acharem que eu puder estar junto, eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Se você quiser deixar seu e-mail aqui no chat, e aí quem quiser entrar em contato, porque eu acho que eu te prejudiquei no final aí, falando com a porra das atividades. Eu queria agradecer todo mundo que, mesmo com a emenda de feriado, conseguiu estar aqui, né, conectar, né. A gente fecha um pouco esse ciclo da questão educacional, mas não fecha completamente, porque tem de semana que vem ter um debate que foi muito pedido pelo pessoal da UNAS, pelo pessoal da organização do curso, né, pelos organizadores do curso, que é um debate sobre educação e religiosidade de matriz africana. Então, a gente vai continuar discutindo educação, mas aí o foco é religiosidade de matriz africana, né? Então, nós estaremos aqui com a Janaína, ela vai dar aula sozinha, eu não terei participação, estarei aqui só coordenando aqui, né? A Janaína de Figueiredo, que é uma colega minha da PUC, que fez doutorado em Ciências Sociais comigo, e que vai, né, coloquei para ela a demanda e ela está organizando o material para discutir com vocês, pensando nisso, né, pensando inclusive que às vezes as pessoas, né, podem não ter nenhuma familiaridade com a questão religiosa, né,
Mas esse é um desafio que se coloca, né, no contexto educacional. Foi esse um pouco que o pessoal do Movimento Negro da UNAS colocou para a gente. Isso tem sido uma coisa muito relatada, muito demandada de quem atua no contexto educacional, porque, né, uma coisa é trabalhar com alguns conteúdos, né, uma coisa é fazer o calendário lá com personagens negras, indígenas, outra coisa é discutir candomblé, discutir umbanda, né, e aí o negócio vai esbarrar num preconceito, num racismo religioso que é muito presente, né, na sociedade brasileira. Então, é um pouco disso que ela vai discutir com a gente, religiosidade, racismo religioso, né, é o que ela vai discutir conosco, tá bom? Então, obrigada aí, gente, todo mundo, né? Quem tiver ainda questões para o Tiago, comentários, pode escrever para ele, ou me passar que eu passo para ele, né? E quem ficou com questões da aula de hoje, a gente pode aproveitar as próximas também, como sempre, tá? Para retomar.